E aí, Amanda, beleza? Chegou. A Amanda chegou na hora que a gente ia começar. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um cara chamado Raymond Cattell, né? Que não confundir com Mackin Cattell. Foi uma confusão que eu já fiz quando eu comecei a estudar. Você tem o Mackin Cattell, que é contemporâneo do Galton, lá dos testes psicofísicos, laboratório antropométrico. Ele é bem anterior. E tem o Raymond B. Cattell, que é inglês, que, enfim, né? Então, que faz teste, que trabalha com avaliação, mas com inteligência, com personalidade, tá? Então, a gente tem o Catel, mas tem dois Catéis. Então, é sempre legal a gente. Foi um fato que eu demorei para perceber que eram dois Catéis. No início eu fiquei até um pouco confuso, mas beleza. Bom, a gente vai falar um pouco do Raymond Cattell, principalmente das teorias de personalidade e inteligência. O Cattell é um cara, assim, que trabalhou com mais assuntos do que isso, só que eu julgo que esses são os assuntos principais, assim, que ele trabalhou e da obra dele. Ele chegou a trabalhar muito com testes vocacionais, com testes de avaliação de disposição, vontade de fazer as coisas, né? Enfim, mas, de qualquer forma, a gente vai focar, então, nos testes de personalidade e inteligência dele, né? E vamos, então, passar rapidamente, como sempre, pelas nossas perguntinhas e a gente já começa a nossa aula. Né? Então, eu vou fazer as perguntas aqui, a gente vai ver a aula e depois vocês vão tentar responder. Então, assim, primeiro, descreva como é o modelo de personalidade de Cattell. Né? Qual crítica, qual a crítica de Cattell sobre os testes de Binet? E como Cattell prossegue a partir dessa crítica? Qual a diferença entre inteligência fluida e cristalizada? Ou habilidade fluida e habilidade cristalizada, né? Discorra sobre a flutuação dos níveis de. GF é o fator geral de inteligência fluida, né? Então, discorra sobre a flutuação dos níveis de inteligência fluida e cristalizada durante o processo de envelhecimento. E também qual é a mais afetada por danos cerebrais. Bom, então a gente vai saber responder todas as perguntas no final dessa aula. E bom, esse aqui, vocês veem, o Raymond Cattell, nasceu em 1905. Ele nasceu no mesmo ano que o Binet publicou o teste do Simon Binet. Tá? Ele foi publicado em 1905, e um ano antes do Spearman publicar o fator G. Então, só uma data aí parecida, né? Bom, a formação do Cattell, inicialmente, ela foi em Química e Física, né? Era uma formação em Química, só que dava o nome de Química e Física, que ele se formou na Universidade de Londres, em 1924. Negócio que o Cattell, desde sempre, ele era meio gênio, assim, ele era meio genial. Então, a família dele, se não me engano, eram todos assim, engenheiros autodidata, trabalhavam com construção de tanques, de armas, de enfim, automóveis, mas não tinham nenhuma formação universitária, não eram engenheiros de formação, mas se viravam, né? Faziam o que tinham que fazer. E o Cattell foi o primeiro cara da família dele a ir para a universidade. E ele foi para a universidade com uma bolsa de 100% e se formou como o primeiro da classe. Então, imagina, um cara que se formou em bacharel, ele formou o Bachelor's e o Master's. Então, ele se formou também com mestrado. Lá eles têm essa formação dupla, né? Então, basicamente, ele se formou com a graduação e o mestrado em física, em primeiro lugar, com 19 anos, na Universidade de Londres. Você vê como é que o cara já é diferenciado nesse sentido, né? Porém, o Cattell, ele era muito curioso em relação à filosofia, aos pensamentos sobre o mundo. E nessa época, mais ou menos, que ele se formou, estava assim no ápice da Primeira Guerra Mundial. E isso pôs assim um pouco em xeque ele pensando que a forma que ele poderia ter de contribuir para a melhora da humanidade, para ajudar as pessoas, seria na verdade entender a natureza humana, né? Então ele é um cara que se formou ali na ciência da natureza, mas ele entende que ele percebe que se ele estudasse a natureza humana, ele conseguiria ajudar as pessoas propriamente dito, né? E assim, a influência que ele tem inicialmente é da galera meio da filosofia, da fenomenologia, ele lê muito Russell, então ele começou com esses estudos em psicologia e ficou influenciado, né? Muito interesse na natureza humana, na mente humana, na abstração do pensamento e da personalidade, né? E a ideia um pouco que ele tinha sobre personalidade, o que ele desejava era que você conseguisse entender a natureza humana assim como a gente entende o mundo por uma tabela periódica. Então ele comenta que você consegue entender, por exemplo, os elementos do mundo a partir de uma tabela organizada onde tem todos os elementos. Então você olha, por exemplo, o gás oxigênio, eu sei que ele é a composição
de uma ligação entre dois átomos de oxigênio, e o átomo de oxigênio ele está ali descrito na tabela periódica. Eu posso ver, por exemplo, que o ácido sulfúrico ele é H2SO4, e então, enfim, a ideia dele é que seria possível você entender a natureza humana como uma tabela periódica entende os elementos do mundo, né? Então você vê que ele já vem de um background científico das ciências naturais e das ciências muito forte. E você vai ver como é que isso vai influenciar a carreira dele dentro da psicologia. Bom, então ele vai fazer. E ele é altamente inspirado, naturalmente, pelo Spearman, né? Como eu falei. Ele nasce ali, um ano depois que o Spearman postula, publica dele o artigo sobre o fator G, e ele vai fazer o doutorado dele em psicologia em 1929, sobre a tutela do Spearman. Eu acho que o Spearman não é precisamente o orientador dele, mas ele tem muitas aulas com o Spearman e trabalha um pouco com o conceito. Tanto que as teorias de inteligência que ele vai desenvolver depois, que a gente vai ver um pouco mais à frente, elas são muito inspiradas nas concepções de inteligência que o Spearman tinha. E já era uma época que no laboratório do Spearman, os alunos dele já tinham desenvolvido uma quantidade importante de instrumentos de medida de inteligência. Então, e também essa proximidade com análise fatorial, com essas contas matemáticas, além do conhecimento de matemática que o Cattell já tinha, naturalmente, fez com que ele embarcasse nessa área da avaliação psicológica, da psicometria, né? Então, ele obteve seu doutorado em psicologia em 1929, só que ele fez uma dupla formação, não fica muito claro como, mas ele faz o doutorado dele, ele já tinha um mestrado em física, ele faz o doutorado em psicologia, mas ele também sai com um nível de mestrado um pouco depois em educação, né? Então, na mesma universidade, ele faz mais um mestrado na área da educação. Bom, e ele faz tudo isso em Londres, só que em 1936 ele recebe uma proposta de trabalho para ir para os Estados Unidos, para ir para a Colômbia trabalhar com o Thorndike. Quem não conhece o Thorndike, é um cara que trabalhava muito com etologia, inteligência animal, né? Vocês conhecem um experimento de um ratinho que fica preso numa gaiola e leva um choque, assim, então você trabalha com um reforço positivo de afetos negativos, sabe, que o chão da gaiola dá um choque, ele queria ver como é que o rato se comporta, enfim. É, então, essa aqui é a foto do Thorndike, né? Então, ele vai trabalhar em 1936, vai para os Estados Unidos, vai para a Universidade de Colômbia trabalhar com ele. É aqui a Universidade de Colômbia, a tabela periódica, né, que eu tinha comentado. Bom, e você vai ver que o Cattell, ele faz, sim, ele vai e vem para várias universidades, ele é convidado o tempo todo, né? Então, ele vai em 1936, ele fica 2 anos estudando com o Thorndike, e ali ele desenvolve muito sobre análise fatorial, porque o Spearman, ele tinha desenvolvido análise fatorial, porém nos Estados Unidos, principalmente ali na década de 30 e 40, que essas pessoas como o Turnstone, o Thorndike, já tinham aprimorado as análise fatorial em estruturas mais complexas, enquanto o Spearman estava trabalhando no modelo bifatorial de inteligência, né, do fator G e o S. Nos Estados Unidos já estavam desenvolvendo análises fatoriais múltiplas, então acho que essa vivência que o Cattell teve nos Estados Unidos, principalmente nesses primeiros 2 anos, foi muito importante para ele desenvolver as técnicas dele. Em 1938, ele recebe uma posição de professor na Universidade da Clark University, em Massachusetts, né, que se não me engano, acho que é essa aqui. E em 41, ele recebe a posição de professor em Harvard. Então ele vai para Harvard. Você vê como é que ele, em poucos anos, já vai migrando de faculdade. E é em Harvard que ele vai fazer estudos mais contundentes a respeito de inteligência. Em Harvard ele monta esse laboratório e com outras pessoas, ele estuda com o Horn e com outro que se chama Webb, não lembro, é uma pessoa que menos importante, mas o Horn é um pouco mais conhecido, né? Até porque o modelo de inteligência hoje mais atual é o Cattell, Horn, Carroll, que só tem o Carroll a mais, só que então o Cattell junto com o Horn trabalham muito a questão da inteligência fluida cristalizada já em Harvard, né? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, ele ajuda a desenvolver os testes de seleção de militares, então a gente sabe que teve aquele desenvolvimento do teste alfa e beta ali, e o Terman comandou um pouco todo esse processo da testagem em massa de militares durante a Segunda Guerra, mas o Cattell, ele auxiliou as pessoas. Em 1946, ele assume um posto na Universidade de Illinois, então ele sai de Harvard e vai para Illinois, e ele funda o Laboratório de Personalidade. Então é um momento em que, eu diria que essa mudança entre estudar inteligência e passar a estudar personalidade não é 880. Mas é onde ele começa a fazer os estudos mais contundentes de personalidade, porque é onde dão oportunidade para ele. Parece que nessa Universidade de Illinois ele tinha um posto de professor um pouco maior lá. Eles têm
uma hierarquia um pouco maior. Ali ele tinha sala, ele tinha um laboratório, então acho que isso pesou para ele escolher, e ele pôde abrir esse laboratório de pesquisa em personalidade. E lá ele publicou muita coisa. Então, nesse laboratório especificamente, no tempo em que o Cattell estava vivo trabalhando ali, eles produziram 50 livros, 550 artigos e capítulos de livro, além de terem criado mais de 30 instrumentos, todos ligados à personalidade. E assim, a gente vê como é que um cara que é tão disputado entre as faculdades está indo ali de Harvard para Chicago, para Illinois, o quão contundente, no final das contas, é o trabalho do Cattell para psicologia. Ele é muito contundente. Eu já vi algumas listas, assim, mas a que deixa ele em uma posição pior de todas é o que diz que ele é um dos 10 autores mais referenciados na área da psicologia no século XX. Tem outros que dizem que ele é o top 5 mais referenciado, os outros dizem que ele é o top 3. Né? Eu acho que a que deixa ele numa posição maior dentre todos os autores do século XX, da área da psicologia, o mais citado é o Freud, o segundo mais citado é o Isaac, e o terceiro mais citado é o próprio Cattell, Raymond Cattell. Então, assim, ele é um autor muito citado, muito citado. Não à toa, ele em 1997, lembra que ele morre em 98? Um pouco, ele tá bem velhinho. Inclusive, ele nem estava mais no laboratório, ele vai para Honolulu, no Havaí. Ele ainda chega a publicar coisas de lá, mas ele passa assim, os últimos anos da vida dele no Havaí. Ele é indicado a receber a medalha de ouro pela APA, né? Que seria então uma medalha, que é o prêmio, o maior prêmio que você pode receber na área da psicologia, que é assim a pesquisa mais contundente. Então seria assim algum tipo de homenagem que ele receberia pela APA. No entanto, teve uma polêmica muito grande quanto a isso. Porque o que aconteceu? O Cattell, ele escreveu, ele começou a escrever e fazer publicações ali na década de 30, e principalmente na área da avaliação de inteligência. E muitos desses trabalhos eram pegos e utilizados fora de contexto para justificar vários discursos racistas, discurso de apartheid, de eugenia. Né? E você vai ter autores que defendem um pouco mais isso, tipo o Terman na própria tese de doutorado dele, ele põe tabelas de diferenciação racial e não faz a devida crítica que deveria fazer, mas o Cattell, e não apenas ele nunca fez esse tipo de fala, como em muitas vezes ele abertamente escrevia cartas para a APA, dizendo que era um absurdo fazer comparações de inteligência de raça, e falava que a ciência não era para isso. Então, assim, o cara, ele efetivamente tinha um movimento político antirracista, anti-eugenia, então ele era um cara que falava abertamente sobre isso, até porque ele sabia que esse tema de avaliação psicológica muitas vezes podia caminhar nessa direção, ainda mais nos Estados Unidos, ali na década de 30 e 40. E o que aconteceu que as pessoas começaram a achar que o Cattell estava envolvido com esse tipo de discurso e acabaram cancelando o prêmio dele. Não deram, e o Cattell morreu no ano seguinte, não pôde receber o prêmio. Só que alguns anos depois, ali no início dos anos 2000, alguns biógrafos do próprio Cattell provaram que ele não tinha nada a ver com isso e que aquilo era uma fofoca, ou então, não era uma fofoca, mas era um mau uso das falas dele. As falas dele estavam associadas com discursos racistas, mas o próprio Cattell tinha discursos antirracistas, na verdade, né? Eles só pegavam coisas fora de contexto e deram um prêmio pós-mortem para ele. Né? Ele recebeu o prêmio, mas já, assim, em vida ele não conseguiu desmentir isso ainda, porque ele estava muito, muito velhinho, né? Bom, eu acho que assim, essa é a grande polêmica que gira em torno dele. Vocês vão ver que ainda tem mais uma outra polêmica, mas nem tão grande, que ele tem, né? Que a gente vai ver depois quando a gente estiver falando de inteligência. Bem, ele criou a tal da IPAT, né, Institute for Personality and Ability Test, que eu acho que não existe mais, né? Que era. Ele criou uma editora de testes, né? Que é como se fosse a Vetor hoje em dia, né? Que publicava coisas de personalidade. Então, eu acho que não existe mais, mas aqui está um exemplo de um manual de interpretação de algum teste do 16PF aqui da companhia do Cattell. Né? Ele criou junto com a mulher, inclusive. Bom, vamos falar então qual é a teoria de personalidade do Cattell. Né? Vamos começar de personalidade, depois a gente vai para inteligência. Bom, o Cattell, naturalmente, ele vai usar o método da análise fatorial múltipla para estruturar a teoria de personalidade dele. Mas até então, não tem nada de novo. Né? Você tem algumas teorias de inteligência que já estão sendo utilizadas na análise fatorial. A gente viu nos trabalhos do Tunstall que as pessoas já estavam, por exemplo, fazendo extrações dos 5 grandes fatores da personalidade em diversos bancos de dados. Né? Usavam a hipótese lexical da personalidade.
Assim, então por que o Cattell está tirando 16 personalidades, né? Se a gente sempre está extraindo 5 com a análise fatorial. A questão é que o Cattell, ele não se prende apenas à análise fatorial, mas antes disso, ele comenta que ele utiliza 3 métodos para traçar a teoria dele. A primeira é o que ele chama de L-data, que é a observação da vida cotidiana. A segunda é Q-data, que é a autopercepção de pessoas a respeito dos seus comportamentos e emoções, que é o Q de questionnaire, né? Então é o autorrelato. E a T-data, que é a reação das pessoas a ambientes de estímulos controlados. Ou seja, uma parte ali da constitutiva do construto do Cattell, das 16 personalidades, vai ser traçada pela observação da vida da pessoa no cotidiano, pela observação do autorrelato dessa pessoa, então por meio de testes, e terceiro, observando pessoas em ambientes de estímulos controlados, que seriam aqueles estudos de laboratório. Ele usa esses 3 tipos de observação para conseguir concatenar a teoria dele. E também o Cattell é a primeira pessoa que vai discutir personalidade a partir da teoria de traços. Então, ainda em um processo muito embrionário de entender o que é personalidade, mesmo tendo acesso a esses fatores, a definição teórica da personalidade ainda era muito estava muito engateando. E o Cattell, ele propõe a ideia da personalidade como um traço razoavelmente estável, né? Então, a ideia de que você tem essa característica e que ela é razoavelmente estável, que ela tem interferência ambiental, mas que você flutua próximo disso, né? Não é algo que hoje está de um jeito e amanhã está de outro. Então, a ideia da personalidade como traço, né? Que hoje em dia é mais de praxe a gente entender isso, mas essa primeira descrição dele é muito importante para as pessoas entenderem o que é a personalidade propriamente dito, né? Não como temperamento, mas como traço, melhor dizendo dessa forma, né? Bom, e como eu tinha comentado, a teoria do Cattell ele é das 16 personalidades. Eu não vou ler aqui todas elas, mas você vê que é Warmth from Reason and Emotional Stability, e aqui ele faz uma descrição do que seria o que seria, por exemplo, uma pessoa com baixos níveis do warmth e altos níveis, né? Então, por exemplo, o fator ar, que é o warmth, seria tipo caloroso, né? Ou aconchegante. Seria uma pessoa que tem baixo nível de aconchego, vamos dizer assim, seria uma pessoa reservada, impessoal, distante. Enquanto uma pessoa que tem um alto nível desse warmth seria uma pessoa chama de coração quente, ou seja, que recebe as pessoas bem, né? Empática nesse sentido, atenciosa com os outros. Então, essa é uma dos fatores de personalidade, né? Não preciso ler aqui, mas se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode dar uma. É calorosa isso, obrigado. Você pode dar um print, dar um pause, dar uma olhada, que aqui tem uma descrição assim breve do que é cada um deles nos níveis mais altos e mais baixos. Mas o mais interessante é que o Cattell, diferente dos outros teorias de personalidade que vão surgir ali com a análise fatorial, ele propõe uma estrutura hierárquica de personalidade, de 3 fatores, ou melhor, de 3 níveis hierárquicos, né? Então, os primeiros, esses 16 fatores, seriam 16 fatores de primeira ordem, né? E o que acontece? Que ele vai pegar esses fatores e ele vai fazer uma extração ortogonal de fatores, de 5 grandes fatores. Ele vai chegar nas 5 do que a galera do Nelfi chegou, a galera do Big Five vai chegar, e que tem uns nomes um pouco diferentes. O nome que ele dá é extraversion, que seria a extroversão, anxiety neuroticism, que seria o neuroticismo, tough mindedness, que seria a abertura, independence, que seria o equivalente à amabilidade, e o self-control, que seria o equivalente à conscienciosidade. Aqui também tem uma rápida descrição, né? Bom, e como é que ele vai fazer, então, essa extração? Ele vai dizer o seguinte, que é interessante você manter essa estrutura hierárquica, que você não ficar só nos 5, porque esses 5 seriam fatores mais gerais da personalidade, enquanto os 16 seriam fatores mais específicos, seriam algo parecido com o que ele chamaria de facetas. No entanto, você teria uma faceta que pode representar mais de um grande traço. Então, você, por exemplo, você vê que o caloroso e reservado, ele aparece na extroversão, mas ele também aparece na abertura. Então, a ideia é de que você vê que os 16 fatores específicos estão correlacionados, você faz uma extração, e a partir da observação dos fatores mais abrangentes, se você tiver uma pessoa, por exemplo, que tem uma extroversão alta, 2 pessoas que têm o mesmo nível de extroversão, você ainda conseguiria, de maneira mais específica, analisando esses outros fatores aqui, verificar por que uma é mais extrovertida que a outra. Então, essa aqui por exemplo, uma pessoa ela é muito tímida, só que ela é muito calorosa. A outra é pouco calorosa, porém ela é pouco tímida. Então, você conseguiria explicar de maneira mais detalhada
os fatores da personalidade se você mantiver essa hierarquização, né? Hoje em dia a gente consegue fazer isso um pouco com a ideia das facetas, mas aqui as facetas se misturam, né? Então você tem facetas repetidas em algum deles, né? Que eu acho que é uma ideia um pouco diferente, né? E, bom, e como eu tinha. Aqui, por exemplo, é uma comparação. Esse aqui, o 16, seria o modelo das 5 grandes fatores de personalidade do Cattell, comparado ao do Nel-Pierre e comparado ao do Big Five, que é o do Goldberg, que é o que a gente usa. Não, na verdade, que a gente usa é o do Nel-Pierre, mas também essa é outra extração do Big Five, né? Então, assim, eu acho que a estrutura dos 5 grandes fatores tem evidências demais para a gente deixar de lado. Porque autores diferentes, com dados diferentes, acabam sempre chegando em 5 grandes fatores. A forma que eles vão descrever depende, talvez, da cultura, mas o aparecimento desses 5 grandes fatores, ele é algo muito que aparece muito na literatura, né? Então, bom, e qual que é, então, o terceiro fator, né? É, nós temos hoje modelos de personalidade que falam dos metatraços, né? Então seriam dois. Então você teria assim as facetas, os 5 grandes traços, e acima você ainda teriam 2 metatraços. Porém, ele não chama de metatraços, mas ele fala que são assim fatores que ele mesmo vai fazer uma discussão se aquilo efetivamente é personalidade ou não. Mas ele vê que os 5 grandes fatores eles estão altamente relacionados e que você pode ainda conseguir extrair 2 fatores dele. Inicialmente ele vai agrupar, e no primeiro fator, extroversão e abertura, enquanto o outro ele vai agrupar conscienciosidade e. É, qual que é esse aqui? Conscienciosidade e. Não, perdão. Um é extroversão e amabilidade, e o outro é conscienciosidade e abertura. Então seria um estaria ligado a relações extra, então amabilidade e extroversão. São fatores muito ligados à minha interação com os outros, seja a minha vontade de interagir e também a minha habilidade social, minha empatia. Enquanto abertura e conscienciosidade estão ligadas a questões internas, ou seja, a minha conscienciosidade está ligada à minha disciplina, à minha organização, e a minha abertura estaria ligado à minha criatividade, comportamentos impulsivos, a facilidade ou desejo por pensamentos abstratos e, enfim, gostar de coisas abstratas. E a gente vê que esses dois estão altamente correlacionados no modelo do Cattell, visto essa dicotomia entre a personalidade como um fator externo para outros e a outra para si, né? E ele vai dar, assim, E você vê que o fator de neuroticismo, ele tá correlacionado com os dois, ele vai explicar o porquê disso. Então, o primeiro fator, que é o que junta extroversão e amabilidade, eu estou usando os termos que a gente está mais acostumado, ele usa outros termos, mas dá na mesma, no final das contas. O primeiro fator seria o que ele chama de engajamento ativo externo. Então, a forma que ele define é a seguinte: esse fator vem da correlação dos fatores mais amplos de extroversão e independência, o que representaria características de movimento pró-interação social, assim como um certo domínio de ambientes sociais. Então, o desejo e a movimentação perante ambientes sociais, perante a interação, e também o domínio que você tem disso, a sua capacidade de relacionamentos. Então, o quanto você consegue ler tipo, aquele read the room, né? Você consegue pegar as nuances nas falas, a sua capacidade de ter empatia, de ter polidez, né? A gente vê as facetas de amabilidade, empatia e polidez, né? Quando você consegue entender o outro, ter alteridade, mas também entrar no discurso social, né? Saber se comportar, ter uma linguagem adequada para cada ambiente. Isso tudo estaria relacionado, como eu tinha dito, o movimento da personalidade ligado às interações com os outros. Enquanto o segundo fator é o que ele chama de disciplina barra criatividade. No caso, você poderia ser mais para a parte da disciplina ou para a parte da criatividade. Seriam extremos opostos desse mesmo fator, que é justamente a disciplina indo para a conscienciosidade e a criatividade indo para a abertura. Ele vai definir da seguinte forma: esse fator vem da correlação dos fatores de conscienciosidade e abertura. Isso representa um fator onde há característica de alta impulsividade e alta criatividade, ou então muito autocontrole e baixa abstração. Isso vai vir justamente de perfis de personalidade ligados à alta criatividade, alto teor artístico, que, por sua vez, também está ligado à desorganização, está ligado à impulsividade. Então, seria, assim, de certa forma, um movimento mais dionisíaco, usando o termo mais nietzscheano, assim, mais dionisíaco. Assim. É o caos, mas é a criatividade, é a impulsividade, é a paixão. Mas não direcionado necessariamente a comportamento com os outros, mas ligado ao próprio interior. Então, é só reflexão sobre a vida. Você vai refletir sobre o que você tem que fazer.
de forma impulsiva, de forma abstrata, de forma artística ou de forma organizada, disciplinada. Isso então tem a ver com suas reflexões internas, a forma com que você leva a sua vida, e não com a relação com os outros, que está ligado a outro fator. Então você vai. Então seria esse perfil mais artístico, mais impulsivo, mais desorganizado, ou então, no extremo oposto do fator, um perfil mais literal, ou seja, a pessoa menos tolerante a ambiguidades, menos tolerante à abstração, pessoas mais duras nas interpretações sobre conceitos abstratos, talvez pessoas muito organizadas, a organização é muito disciplinadas, né? A gente vê, por exemplo, as facetas da consciência da sociedade, se eu não me engano, resiliência e organização. Então, são pessoas organizadas, metódicas, nesse sentido, a organização literal, assim, minha mesa é super organizada, a minha, por acaso, é razoavelmente bagunçada, eu acho que eu estaria no meio, e a resiliência, ou seja, a sua persistência perante algo que te incomoda, ou então tem um certo senso de dever, assim, então, eu tenho que fazer, eu tenho que estudar isso aqui, mas está muito chato. Uma pessoa com alta conscienciosidade conseguiria brigar contra essa chateação, não falou, independente de estar chato, eu vou prosseguir, então seria resiliência nesse sentido, enquanto talvez uma pessoa com um perfil mais, considerando esse fator, né, mais ligado para a parte da criatividade, menos para a disciplina, talvez ou arranjasse um jeito mais inovador de realizar aquela tarefa, não encararia ali aquela chateação, ou ela talvez, de maneira impulsiva, abandonasse aquele trabalho, né? Então, essa é a grande diferenciação nesse segundo fator. E como eu tinha comentado, aparece nesses dois tipos de fator é, a ideia do neuroticismo. Então, ele comenta o seguinte, que a ideia da ansiedade, ela pode vir tanto de estímulos externos, mas ela também pode vir dos nossos próprios pensamentos. Né? Então, a gente vê na TCC, né? A gente tem crenças sobre nós mesmos e sobre os outros. Ou seja, a ansiedade ela pode vir de pensamentos e da nossa própria visão de mundo sobre nós, mas ela também pode vir de eventos extra, né? Então, ou seja, pode vir da interação com os outros. Por isso que você vê aqui uma carga fatorial assim relevante, carregando nesses dois fatores, né? Quando você tem cargas fatoriais muito mais fortes nos fatores independentes e aqui sem carga fatorial, né? Então essa ideia é que mesmo no seu mundo extra ou no mundo intra, a ansiedade ela vai estar ali, vindo intra ou vindo extra, né? E assim, o Cattell ele ainda discute um pouco se esses dois fatores de terceira ordem que ele está trazendo ali, que ele está extraindo, se eles efetivamente seriam fatores, traços de personalidade. Então, ele começa assim, que podem ser, na verdade, uma conjuntura social biológica dos nossos impulsos e percepção. Talvez nem mesmo se configurando como traço de personalidade propriamente dito. Ou seja, ele diz o seguinte: olha, isso que eu estou verificando aqui, esse padrão de correlação que eu estou verificando, talvez não seja um traço de personalidade, mas talvez seja, por exemplo, níveis cognitivos. Talvez seja uma conjuntura que ele fala biológico-social, ou seja, cognição, uma pessoa que tem um córtex pré-frontal menos desenvolvido tende a ser mais impulsiva, ou uma pessoa que tem uma alta concentração alternada, difusa. Então, ele traz assim que isso pode ser reflexo de certas funções biológicas, funções cognitivas, questões anatômicas e que estão ligadas que são influenciadas por questões sociais, né? Então as pessoas vão trilhar certos caminhos baseados nessas facilidades e dificuldades que ela tem. Então, assim, ainda o Cattell mesmo ele põe em jogo se isso que ele está medindo, na verdade, é, uma função cognitiva, é um fator biológico ali, que tem influências sociais, ou é um traço de personalidade, de acordo com a teoria dele, né? Que é de traço, né? Bom, o Cattell ele faz muitas pesquisas ainda sobre predição baseada em personalidade, que eu não quis trazer aqui porque é muito extensa, que assim, como é que a personalidade pode predizer você ir bem em um certo tipo de emprego, na escola, então é muito ligado a questões vocacionais, né, como a sua personalidade pode te ajudar a escolher uma profissão, enfim, o Cattell ele se debruçou muito em fazer estudos preditivos da personalidade, e entrou muito na parte da psicologia organizacional, né? Então, até hoje em dia, a gente trabalha com certas dinâmicas e faz certas testagens no ambiente organizacional das empresas para saber se uma pessoa, por exemplo, ela tem uma maior aptidão para estar num cargo de liderança, ou uma pessoa que trabalha melhor em equipe, uma pessoa que trabalha melhor sozinha, que trabalha sobre demanda, ou trabalha com horário, enfim. Eu acho que o Cattell ele teve uma contribuição significativa para questão organizacional por conta desses fatores preditivos da personalidade, né? E a gente vê até hoje, por exemplo, um trabalho que eu vou inclusive apresentar no
no Congresso de Psicologia Organizacional, que vai ter ali na UERJ, é a ideia de como que os 5 grandes fatores de personalidade podem ser fatores preditores da alta eficácia no trabalho, né, da percepção do próprio capacidade no trabalho, né, que está ligado também à questão da síndrome de impostor, que é uma coisa que está sendo vista cada vez mais no meio organizacional, né, enfim. Então, assim, a personalidade, ela tem esse pezinho no organizacional e o Cattell tem muita responsabilidade nisso, né, por desenvolver essas questões. Hum. Bom, agora falando um pouco da teoria de inteligência dele, que eu acho que ele chegou até a desenvolver mais do que a questão da personalidade, e na minha opinião ela é mais contundente para a questão da avaliação psicológica, ela tem achados mais importantes. Bom, antes disso a gente tem que entender o que estava se estudando em inteligência nessa época. Então, o Cattell, ele vai começar a estudar ali no laboratório de Harvard. Ele é convidado para Harvard ali em 1941, mas um pouco antes ele já tinha algumas certas ideias. Então, ali ele começa a estudar inteligência ali no final da década de 30, início da década de 40, e, e ele começou a ter uma certa percepção sobre inteligência de que havia uma necessidade de medir inteligência para além da cultura. Ou seja, uma forma que você tem de medir inteligência sem que a cultura de onde você vem possa influenciar. E de onde saiu isso? A gente lembra do Spearman, por exemplo, quando está desenvolvendo um instrumento que tem a maior carga fatorial G, ele para naquelas matrizes progressivas, que depois vão virar as matrizes progressivas de Raven. Essas matrizes, elas são testes não verbais, por exemplo. Então você vê que ele aí já está muito influenciado pelo Spearman, indo um pouco nessa ideia de fazer teste de inteligência que tem elementos não verbais e universais. Então, elementos não verbais e que sejam culture free. E por que está vindo isso também? Por uma grande crítica que se tinha dos testes de inteligência da atualidade, né? O que a gente pode trazer de maior crítica, por exemplo, é o Simon Binet e o teste do o Simon Binet e o Stanford Binet. Bem, é o mesmo teste, só que atualizado, que é o seguinte: tem muitos elementos verbais e muitos elementos da própria cultura. Então você pegar o teste do Simon Binet e você aplicar talvez em outra cidade da França ou alguma outra cidade da Europa, aquilo já se perde e você está dependendo muito de conhecimentos pré-estabelecidos, conhecimentos específicos, está muito ligado à inteligência verbal especificamente também, porque você tem textos, você tem leitura ali envolvida, e vem um pouco então na tentativa de medir assim o G puro, que é a inteligência fluida, né? Então, a inteligência fluida é uma forma que você tem de dizer o fator G geral do Spearman, em que você não quer botar texto, porque isso vai medir percepção, isso vai medir linguagem, isso vai medir velocidade de leitura, você não quer botar elementos culturais, que isso vai medir o conhecimento que a pessoa tem adquirido, conhecimentos específicos. Então, tem assim um certo movimento que o Spearman já estava fazendo com as matrizes progressivas e que o Cattell vai fazer e assim vai ser muito essencial nos Estados Unidos. Então, qual que era, o que se pesquisava em inteligência naquela época? Então, era identificar estados inferiores e superiores de inteligência. Então, o Binet queria identificar estados inferiores de inteligência com as crianças na subnormalidade ali na França, e o Terman traz para estudar gênios, né? O Terman ele pega o contrário, ele quer estudar a genialidade, né? Não apenas isso, mas o Terman desenvolve lá o teste alfa e beta no exército, e ele tem uma grande dificuldade porque ele tem que montar testes para pessoas estrangeiras, por exemplo. Testes que sejam livres da cultura americana, ou que então testes que possam ser aplicados em pessoas analfabetas ou que não saibam inglês. Então o próprio Terman se depara com essa demanda quando ele está fazendo essas testagens em massa dos militares, porque tem imigrantes, tem pessoas do campo que não sabiam ler e escrever, e como é que você vai medir a inteligência dessas mesmas? Então, o próprio Terman, quando mesmo querendo estudar os militares e altos níveis de inteligência, ele se depara com essa demanda de um teste de inteligência livre da cultura. Principalmente com o termo vai ter que estudar diferenças de inteligência entre sexo e raça, observar efeitos de hereditariedade. A gente já viu com Galton, mas com o termo vai se prosseguir, pois ele seria um galtoniano, por assim dizer, né? E servir nos meios militares, né? Então, o teste de inteligência, eles estavam nessa. Então, o que o Cattell vai fazer para mudar? Então, aqui, foto, esse aqui é o Terman, né? Esse aqui é o Binet, e aqui é alguns militares fazendo, provavelmente algum alistamento militar, fazendo algum teste de inteligência, né? Bom, então, o Cattell ele critica o teste do Binet, dizendo que o mesmo era muito afetado por níveis socioeconômicos, conhecimentos específicos e muitos outros fatores ambientais, né? Lembra se vocês vão lembrar do modelo bifatorial do Spearman, em que tem inteligência geral, que é o G, e o específico, que é o S. O que seria o S? Seriam estruturas que não são do raciocínio, mas estruturas previamente já estabelecidas que acabam sendo medidas ali. Que também tem um pouco a ver com aquele efeito que eu falei com vocês, o efeito Big Brain, né? Com o efeito do Diminishing Returns,
que é quanto mais a pessoa é inteligente, maior o QI dela, mais do fator específico ela tem, porque ela vai ter estruturas secundárias que são mais automáticas, né? Então, o problema que que o Cattell está pondo sobre o Binet, o teste do Binet, é que ele testa muito conhecimentos específicos, né? Ou seja, podem ser conhecimentos que aquela criança ela já desenvolveu previamente e ela não está precisando demonstrar a habilidade mental. Ela está usando recursos que ela já tem previamente estabelecidos. Que é a inteligência cristalizada, que a gente vai ver que é um pouco a inteligência cristalizada. Então, a partir daí, ele já começa a notar essa diferença, né? Dessa questão do diminishing return do Spearman, ou seja, a ideia de que nós já temos certas habilidades específicas pré-estabelecidas e pré-construídas que nós usamos de maneira automática no nosso dia a dia, e nós temos também uma inteligência mais pura, por assim dizer, o raciocínio per se, né? Então, e ele vai ver que o Binet confunde muito isso e que seria interessante você ter só para o raciocínio propriamente dito, porque você evita essa questão da cultura, né? Então, havia um movimento de identificar a inteligência G por meio de testes não verbais que fossem independentes de fatores socioculturais. Aí, então, o primeiro artigo que o Cattell vai fazer sobre inteligência cristalizada e fluida vai ser em 1943. Porém, aí está uma certa polêmica que o Cattell tem, que é o seguinte, que se foi efetivamente o Cattell que criou a inteligência fluida cristalizada. Porque em 1941, ele faz uma apresentação na APA, falando exatamente isso que eu falei para vocês aqui, e propondo a teoria da inteligência cristalizada e fluida. E falando sobre todas essas críticas, enfim. Porém, ele e o Horn compartilhavam um laboratório com outro cara, que é o tal de Webb, se eu não me engano, que também, nesse congresso da APA de 1941, também apresentou a ideia do fator de inteligência A e B, que, por definição, é igual ao fator de inteligência fluido cristalizado. E que, justamente pelo fato do Cattell só ter publicado esse artigo 2 anos depois, meio que dá a entender que o Cattell, assim, ele meio que roubou a ideia do outro cara, teve um conflito ali e demorou para publicar. Alguns biógrafos do Cattell trazem que existiu esse conflito, assim, a demora pela publicação, ou seja, uma coisa tão contundente que ele já tantos dados, que ele apresenta em 1941 no Congresso da APA, ele só publica 2 anos depois, é porque teve esse conflito de interesse, assim, de quem que é essa teoria? É desse outro cara ou é minha? O cara descreveu a mesma coisa, só que usando A e B, eu usei cristalizada e fluida. Então, assim, tem um pouco dessa polêmica, né? Então, aqui, a APA, né, esse aqui é o próprio Spearman, que influenciou muito o Cattell, e aqui é um exemplo do teste do Binet-Simon, justamente como é que ele traz elementos culturais, né? A forma de se vestir, penteados, você saber identificar, por exemplo, a beleza dentro da cultura, né? Que seria muito ligada à inteligência cristalizada, né? Vamos para uma definição rápida, que eu falei tanto de inteligência fluida e cristalizada, vamos definir, então. Como é que o Cattell vai definir? Então, a primeira definição de inteligência fluida é a seguinte: a capacidade fluida tem o caráter de uma habilidade puramente geral para discriminar e perceber relações entre quaisquer fundamentos, novos ou antigos. Ou seja, é a capacidade que você tem de, de, de fazer raciocínios com 2 elementos, fazer correlações, ver o que um tem a ver com o outro. Então, você conseguir entender a relação entre 2 coisas. Aumenta até a adolescência, então declina lentamente. Então ele tem o seu pico ali próximo entre 14 e 15 anos, e depois ele, um pouco depois, ali mais ou menos em torno dos 20 e poucos, ele tem um declínio. Ele está associado a toda a ação de todo o córtex. Inclusive, o Cattell ia fazer estudos que você consegue ter uma correlação muito alta entre o nível da atividade cerebral do seu córtex, assim como o número de células corticais, com a inteligência fluida. Então, a inteligência fluida, essa teoria do Cattell, ela tem uma proximidade com a neuroanatomia, com a neurofisioanatomia humana muito grande, que seria assim, o primeiro momento em que a gente pode pensar em medir a inteligência efetivamente medida, assim, ou seja, não por construto, mas uma medida direta, né? Ou seja, você consegue medir um número de células corticais e você determina a inteligência fluida. Ele traz um pouco rapidamente essa possibilidade. Não se explorou muito isso, então não deve ter ido por água abaixo, imagino, mas primeiramente surge o primeiro momento em que, olha, eu consigo medir inteligência contando célula do seu cérebro. Olha que coisa, isso aí vai destruir a psicometria. Isso é o terror da psicometria. Quando você começa a conseguir medir a mente através do físico, acabou, não precisa mais de teste psicológico, né? Então, é responsável pela intercorrelação ou fator geral encontrado nos testes infantis e nos testes adultos que exige rapidez e aptidão. Então, ela está muito carregada, principalmente em testes que exigem a rapidez.
ou seja, que você marca o tempo. Então, um teste de atenção concentrada, por exemplo, que você marca o tempo, uns testes de raciocínio verbal, raciocínio lógico, que você marca tempo também. Então, é isso. O G, ele é o raciocínio. É você pegar dois elementos desconhecidos, dois elementos que você não conhece, e você conseguir trabalhar com esses elementos, você conseguir achar a relação entre dois elementos. É o raciocínio puro, né? E agora e aqui eu botei a imagem de uma água, então é isso, a ideia do fluida é justamente isso, porque ele flui por terrenos desconhecidos, né? Se você pega um fluido e você joga em um ambiente, ele se molda aquele ambiente. Então é a ideia de que a inteligência fluida, ela consegue trabalhar com ambientes desconhecidos, porque ela permeia todo o ambiente desconhecido. Então uma alta inteligência fluida é conseguir lidar muito bem com coisas desconhecidas, e você se adapta a situações novas e desconhecidas. Essa é um pouco a ideia. Aqui tem um pequeno diagrama do modelo bifatorial do Spearman, que o G seria ali o grande fator de inteligência, né? Que é isso, basicamente. Bom, e o que é a tal da inteligência cristalizada? A inteligência cristalizada, a forma com que o Cattell vai definir é a seguinte: a capacidade cristalizada consiste em hábitos discriminatórios há muito estabelecidos em um campo particular, originalmente através da operação da capacidade fluida, mas não mais exigindo a percepção perspicaz para sua operação bem-sucedida. Ou seja, quando você usa a inteligência fluida, você está usando um raciocínio puro para entender uma situação ou entender um elemento e, e a partir do momento que você entende ele, você aprende. E no segundo momento que você tiver que fazer certas operações cognitivas com um elemento familiar, com um elemento que você aprendeu, você não vai mais usar a sua inteligência fluida, mas ela vai usar a sua inteligência cristalizada. Ela vai usar o que você já aprendeu. Quem já estudou em cognição a Gestalt, a ideia de aprendizado para Gestalt é você sempre usar um conhecimento previamente sabido para conseguir se orientar nos novos conhecimentos. Então a ideia é que a inteligência cristalizada é o que você já aprendeu utilizando a inteligência fluida. Então você usa a inteligência fluida para novos ambientes, e quando ele já é familiar para você, ele é cristalizada. E por que a gente faz isso? Isso vem um pouco da ideia de você minimizar o gasto energético. Ou seja, se você sempre vai tender a querer usar a inteligência cristalizada para gastar a menor quantidade de energia possível. Por quê? Dizer fluida, pensa assim, o fluido ele tem que caminhar, ele tem que andar, se locomover, preencher um espaço. A cristalizada ele está parado, ou seja, eu só pego, ele é uma coisa que eu já construí. Eu vou lá e pego. Imagina, quando você está fazendo um trabalho para a faculdade de um assunto que você já fez um trabalho anterior, mais ou menos, a sua vontade é pegar o trabalho anterior, copiar metade, já copiar e colar e pronto. Você facilita, né? Você não tem que escrever do zero. Então, quando você faz esse processo de copiar um trabalho que você já escreveu antes para escrever um novo, mesmo que você tenha que ainda escrever um pouco mais, essa é a nossa tendência. Então, a gente tem uma tendência a, enfim, cristalizar esse conhecimento, ou seja, armazenar esse conhecimento aprendido e sempre tentar usar ele acima de um raciocínio novo, né? Então, a inteligência cristalizada é essa, assim. E a ideia é de que quando a gente tem novos aprendizados, quando a gente está aprendendo isso aí dentro da psicologia de desenvolvimento, a gente usa tanto a inteligência fluida quanto a cristalizada no processo de aprendizagem. Porque a gente vai usar o que a gente já sabe como associação, mas a gente também está aprendendo coisas novas. Assim, o que é comentado é que na inteligência fluida, no processo de aprendizagem, principalmente o desenvolvimento infantil, você usa mais a fluida do que a cristalizada. E conforme vai passando o tempo, você vai entendendo a diminuir a quantidade de inteligência fluida que você usa no seu dia a dia e mais a cristalizada. Porque você tem muito mais coisa que você já aprendeu, você não precisa ficar pensando tudo do zero o tempo todo. É um pouco isso. Então, vamos ver aqui, tem um artigo que o Cattell publica, que é o Theory of Fluid and Crystallized Intelligence, em 1963, ou seja, já é um momento que o Cattell fez muito estudo com a inteligência fluida cristalizada. E ele vai fazer o estudo nisso, especificamente focando em duas coisas. Primeira, o quanto que danos cerebrais afetam essas inteligências, essas funções cognitivas. E dois, quanto que o nosso desenvolvimento afeta, ou seja, qual tipo de flutuação entre inteligência fluida e cristalizada tem durante a vida? Será que em certo momento a gente ganha mais fluida e menos cristalizada? Será que a gente começa a perder fluida antes ou depois da cristalizada? E ele vai fazer 10 estatutos. Nesse artigo, na introdução, ele fala 10 afirmações sobre o que ele já pesquisou sobre isso. Então, a primeira é que o desenvolvimento aqui ele usa GC e GF, é porque esse G vem do fator G, General Intelligence Crystallized. Então, ele vem do G. Então, seria o fator G cristalizado e o fator G fluido. É isso. Então, ele fala, o desenvolvimento da inteligência cristalizada e da fluida varia de acordo com a idade. O que é verdade. Então, dependendo da sua idade, você vai ter maior crescimento de inteligência fluida e você vai ter uma taxa de progressão de inteligência fluida cristalizada. Isso quando você está trabalhando em ambientes clínicos, neuropsicologia, com crianças,
Muitas vezes um desenvolvimento atípico, ele só vai conseguir ser efetivamente percebido a partir dos 5, 6 anos, quando a criança começar a depender mais da inteligência cristalizada. Ou seja, às vezes uma criança que tem um desenvolvimento atípico, nos primeiros anos de vida, ela vai ter uma curva de aprendizado muito similar às outras crianças. No entanto, quando chegar em um certo momento da idade, você vai perceber que ela vai começar a cair. Por quê? Porque ela vai começar a precisar mais de inteligência cristalizada, ou seja, ela não precisa aprender tudo do zero agora, ela vai começar a precisar acessar informações previamente aprendidas e ela está começando a ter dificuldade nesse resgate de informação, que é a inteligência cristalizada. Então, muitas questões relacionadas ao neurodesenvolvimento, começam a aparecer por conta da discrepância do desenvolvimento da inteligência cristalizada. E a gente vai ver um pouco mais como é que isso funciona. Bom, a inteligência cristalizada e fluida tende a aumentar na vida adulta devido ao declínio da cristalizada. É, então, ou seja, a gente, quando está mais jovem, tende a ter níveis de cristalizada e fluida parecidos, só que o nosso nível de cristalizada, ela continua subindo e o nosso nível de fluida, ela começa a descer. Então, em um certo ponto na nossa vida, elas começam a andar juntas e, de repente, elas cruzam. Então, a cristalizada continua, ou seja, a gente continua armazenando mais e mais informação, só que nossa capacidade de raciocínio de novas informações começa a declinar. Então, quando a gente é mais jovem, o nosso nível de fluido cristalizado é muito próximo, e quando a gente quanto mais velho a gente vai ficando, mais elas vão tendo uma diferença. Testes com limite de tempo tendem a carregar mais fortemente na fluida, enquanto aqueles sem limite de tempo carregam mais na cristalizada. Então, se você dá tempo para a pessoa pensar, ela vai usar mais a cristalizada, e se ela tem que raciocinar rápido, mas ela usa mais o fluido, né? A inteligência fluida, a inteligência fluida chega em níveis máximos inicialmente na faixa de 14 e 15 anos, ou seja, a gente tem um desenvolvimento de inteligência fluida que vai aumentando conforme a gente cresce, e quando está ali para os 14, 15 anos, ela atinge o ápice. Ela tende a não crescer mais, ela para ali. E enquanto o nosso de inteligência cristalizada, o ápice dela é mais tardio. É um ápice ali em torno de 18 a 28 anos. Você percebe que é tão grande, diferente de 10 anos, ou seja, porque a cristalizada ela tem uma influência cultural muito maior. Ou seja, se você está num ambiente acadêmico, que pessoas estudam, fazem faculdade, pós-graduação, você tende a ficar acumulando conhecimento muito tempo. Então, a sua inteligência cristalizada, ela não vai chegar no ápice aos 18 anos, ela vai chegar quando você tem 30, 30 e poucos. Enquanto você está num ambiente que, por exemplo, você mal termina a escola, já tem que trabalhar, já tem que começar a fazer as coisas, você perde muitos estímulos de conhecimento e a sua inteligência cristalizada, ela vai atingir o ápice dela dos 18. Não necessariamente ela vai começar a decair depois dos 18, mas ela já não cresce mais, ela mantém-se. Então, dependendo, os estímulos ambientais afetam muito mais a inteligência cristalizada, que é justamente o que a gente vai ver, né? Aqui, que é um dos outros fatos que ele comenta, que ele comenta assim, ó, a inteligência fluida irá começar a decair a partir dos 22 e apresenta quedas menos significativas presentes apenas mais tarde. Então, a cristalizada, né? Ou seja, você tem o seu ápice da fluida aos 18, aos 14 e 15, mantém até 22 e a partir de 22 é só queda. Que a nossa queda e assim, esse fato ele sustenta a ideia de que a inteligência fluida ela tem uma ligação biológica muito grande. Porque o nosso ápice fisiológico ele é entre 20 e 30 anos. Que é o ápice nosso, quando eu digo ápice fisiológico, é o ápice de regeneração celular, né, o ápice de gestão de toxinas pelo nosso fígado, de, enfim, cicatrização, enfim, e também está muito ligado à questão da deterioração dos telômeros no material celular. De qualquer forma, existe um ápice fisiológico do ser humano que é ali entre 20 e 30 anos, que a gente chega ali no final da adolescência com essa inteligência fluida no ápice, mantém, e após esse declínio fisiológico, ele começa a abaixar. E é o que a gente comentou, né? Ela está muito ligada às células corticais. Ou seja, quando você começa a ter essa deterioração, né, você já começa a perder um pouco isso. Enquanto a inteligência cristalizada, o ápice dela é mais tardio e ela tem uma deterioração não também tardia. A gente chega no ápice da inteligência cristalizada geralmente em torno de 30 anos, um ambiente com muitos estímulos, e vai manter e só vai começar a perder a partir dos 40, entendeu? Então, elas chegam em picos em momentos diferentes e a fluida, ela chega no pico, mantém pouco tempo e cai, e a cristalizada ela cresce, 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 chega no pico muito depois, fica muito tempo e só depois cai. É claro, sem considerar se você tiver alguma questão de neurodegenerativa, assim como um Parkinson, ou um Alzheimer, outra questão, uma pancada na cabeça, e realmente essas curvas podem não ser normais, né? Mas essa é a tendência, né? Bom, o desvio padrão calculado do GC é de 12 a 16, enquanto do GF é 24 a 25, ou seja,
há uma variância muito maior da inteligência fluida do que da inteligência cristalizada. Por que a gente entende? A gente vai entender isso a partir do próximo estatuto, que é o seguinte: a inteligência fluida apresenta o maior fator genético, enquanto o GC, maior influência ambiental. É o seguinte: a ideia de que ambas, tanto a fluida quanto a cristalizada, elas têm influência ambiental e genética. Primeiro, a GC vai ter influência ambiental naturalmente pela descrição que eu dei. É o quanto você aprende, é o quanto você foi estimulado a aprender, se você estudou, se você estava em um ambiente com muita cultura, com muito livro, enfim. É, só que a gente sabe que a inteligência fluida, ela também influencia a inteligência cristalizada. Né? Se você aprende rápido, você aprende mais, ora bolas. Então ela também tem um fator genético, que vem muito da inteligência fluida. Né? Porque o quanto você sabe depende do quanto você foi atrás para saber. Só que se você consegue saber rápido as coisas, você vai saber mais. E a fluida, ela está muito ligada a um fator genético. O fator de hereditariedade dela é muito grande. Não é 100%, mas é bem maior. Por isso que tem essa variância tal. Então, ou seja, é, a inteligência cristalizada como a gente geralmente mede pessoas da mesma cultura no QI, ela vai ser um pouco mais homogênea. As pessoas tendem a estar sob as mesmas influências. Enquanto se eu tenho uma outra que varia menos do ambiente, varia mais da dispersão genética, ela vai ser mais heterogênea na sociedade. Veja bem, ambas têm distribuição normal. Porém, como a gente geralmente está quando a gente faz esses scores padronizados, normatizados, a gente geralmente está analisando pessoas na mesma cultura, a cristalizada vai ser mais homogênea, porque o ambiente tem mais influência, né? Enquanto a outra vai ser mais dispersa, porque ela é mais genética, né? Ela trabalha mais com a questão da sua hereditariedade. Ele comenta que danos cerebrais, apesar de apresentarem afetações tanto na cristalizada quanto na fluida, os efeitos da fluida são mais acentuados, ou seja, em casos de concussão, perda de massa encefálica, você tende a ter mais efeitos nas execuções relativas à inteligência fluida, ao raciocínio, mais do que ao que é aprendido na cristalizada. E o último aqui, a inteligência cristalizada e fluida tem um papel nas habilidades do aprendizado, ou seja, ambas estão responsáveis pela questão do aprendizado, porém a fluida tem um papel maior. Né? Bom, então como é que foram esses estudos dele? Eu vou trazer rapidamente, para a gente não se estender muito, que ele pegou uma amostra de 277 alunos, ele aplicou uma porrada de testes, né? Ele aplicou as habilidades primárias do Tannerson, que a gente já viu, que é aqueles testes, aplicou o teste de inteligência cultural justa, que seria uma espécie de Enem, assim, deles da época, que é um teste de conhecimento, né, de ensino médio, aplicou escalas de personalidade, e ele começou a ver o quanto que inteligência fluida e cristalizada se relacionava com esses outros aspectos, com a habilidade primária do Tannerston, com a personalidade. Enfim, ela revelou que, efetivamente, a inteligência fluida e cristalizada, apesar de elas serem correlacionadas, elas são fatores distintos, elas são funções cognitivas distintas, apesar delas serem relacionadas, porque elas influenciam uma outra. Aqui ele vai usar termos como força do ego, são termos relacionados à teoria da personalidade que existiu na época. Então, a habilidade fluida está associada ao fator espacial e à força do ego, a habilidade cristalizada está relacionada à habilidade verbal e raciocínio, e por aí vai. A gente não precisa entrar em detalhes, aqui é onde está as tabelas de análise fatorial, que ele faz de primeira e de segunda ordem, né? E ele comenta, então, embora os fatores de fluido cristalizado sejam correlacionados, eles representam diferentes aspectos do desenvolvimento cognitivo, com o fator de fluido influenciando o desenvolvimento de capacidade cristalizada ao longo do tempo. Então, eles são independentes, porém, você tem uma via de influência que é quanto maior a sua inteligência fluida, ela vai influenciar para ajudar você a aumentar a sua cristalizada. Né? Então, às vezes, então você tem essa via de causalidade mais explicada pela teoria, e isso explicaria a correlação, né? E a análise de terceira ordem sugere que a capacidade da inteligência fluida durante o período formativo está mais associada aos níveis atuais de inteligência cristalizada. Então, tipo, enquanto você está no período de desenvolvimento, o seu nível de inteligência fluida ele pode ser afetado se você aumenta o nível de inteligência cristalizada. Né? Então, o que eu tinha dito antes, né, o desenvolvimento da fluida, da cristalizada, está ligado à fluida e vice-versa. E você pode modular isso para se ajudar. Ele fala, especialmente no período de desenvolvimento, você pode aumentar a sua fluida mexendo na cristalizada, mas normalmente na vida adulta sim, já é o contrário. Né? Você consegue aumentar a sua cristalizada aumentando a fluida. É influência nesse sentido.
Bom, em 1967, o Cattell vai publicar com o Horn, esse aqui é um artigo do Horn, mais especificamente, como que tanto a fluido como a cristalizada afetam as pessoas, como é que elas flutuam independente da idade. Então ele pegou ali um grupo de 297 pessoas e separou em clusters de idade, né, em intervalos, então de 14 a 17, 18 a 20, 21 a 28, 29 a 39 e 40 a 61. E ele achou o seguinte: o nível médio de inteligência fluida é sistematicamente maior em adultos jovens, ou seja, aqui entre 18 a 20 anos, é aqui onde você tem, esse grupo tem mais inteligência fluida do que todos os outros. O nível de inteligência média cristalizada ele é maior em adultos mais velhos, ou seja, aqui de 29 a 39, que ele considera são adultos mais velhos, é onde você vai ter o maior nível de cristalizada, que aqui em 40 e 61 você já começou a ter perda do cristalizado, porque eu falei, o ápice da cristalizada ela é mais tardia, então mais ou menos aqui. Ele veio com o nível médio de GV, que eu acho que é o General Visualization, que está ligado à visualização espacial, conseguir entender estruturas, planos, você fazer visualização de espaço na própria cabeça, né? É maior na faixa 21 a 28, no 21 a 28 você tem uma maior inteligência espacial, por assim dizer, que ele está chamando de General Visualization, e não houve diferença nas médias, aqui ele fala do F, se eu não me engano, eu não lembro qual é o F, o C é o Carefulness, que é o quanto você o quanto você se preocupa em responder um item. Esse GS é o General Speedness, que é o quanto você o quão rápido você responder, que é o contrário do carefulness, é quando você toma cuidado para responder. Esse aqui é o fator de fluência, que está ligado à inteligência verbal, a vocabulário, e nenhum desses três tem qualquer tipo de correlação com a faixa de idade, né? Bom, é isso, falei pra caramba. Essas são as referências que eu usei para fazer essa aula aqui. Né? Quer saber, se ficou alguma dúvida, o que vocês acharam? Me façam algumas perguntas que aí agora eu vou fazer perguntas para vocês. E aí, gente, como é que foi? Tudo certo? Uma coisa que vocês não entenderam, uma coisa que vocês entenderam? Tudo certo? Beleza? Tá bom, então eu tenho 5 perguntinhas, quatro perguntas para vocês. Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam então. Então vamos lá, eu quero que alguém aqui me descreva como é que é o modelo de personalidade do Cattell. Me descreve mais ou menos como é que é o 16PF. Quem que, quem quer comentar? Pode ser uma descrição bem breve, assim. Quem se habilita? Jorge, pode ser você? Pode ser eu. Manda, manda. Parece muito com o Big Five, né? Mas só que ele vai falar sobre 16 aspectos que seriam aspectos mais específicos, né? Que estariam ligados não individualmente, mas ligados nos 5 fatores principais, sendo que nos 16 você poderia ter alguns que se retomassem esses 5. Uhum. Mas, pelo que você falou e pelo que parece muito parecido com o Big Five mesmo. Então a ideia é que são 16 São fatores. facetas, né? É, São facetas. É isso. Então, o que caracteriza o modelo? É um modelo hierárquico. Então, você tem fatores de primeira ordem, específicos 16, fatores de segunda ordem, os grandes fatores, 5, e ele ainda cogita a ideia de fatores de terceira ordem, que são os dois fatores, né, extra e intra. Né? Então, mais ou menos pode caracterizar dessa forma. Mas é isso que você falou. A ideia de que ele tem a estrutura dos 5 grandes fatores, mas é mais bem descrito pelos 16, e ainda tem a questão dos possíveis metatraços, né, que ele descreve, são diferentes do metatraço que descreve hoje em dia, mas é tipo isso aí. Bom, qual que é a crítica de Cattell sobre o teste de Binet? Né? Isso também se aplica ao teste do Stanford-Binet. E como é que ele segue a partir daí? Então ele faz uma crítica aos testes de inteligência na época, que é praticamente o teste do Binet, e como é que ele segue? Como é que ele resolve? Ele critica e ele dá uma solução. Qual que é a crítica dele e qual que é a solução dele para isso? E aí, quem vai? E aí, Isabela, quer tentar responder? O que você Eu vou lembra? tentar. A crítica era em relação à cultura, né? De que Hum, ele tinha um aspecto cultural muito grande dentro desses testes, e também que utilizava muito conhecimentos específicos que talvez as pessoas já sabiam, então não estava medindo muito
o raciocínio ali puro como de inteligência. E aí o que eu entendi foi que, na verdade, para tentar não acontecer isso, seria utilizando testes não verbais, né? Que aí você não teria que necessitar desses aspectos culturais, de conhecimento. Foi isso que eu entendi. Bom, é exatamente isso, perfeito. Então a ideia de que os testes eles tinham elementos muito ligados à cultura e conhecimentos específicos, e a solução é você fazer um teste com elementos não verbais e que não sejam comuns a nenhuma cultura, né? Então, bom, exatamente. Tem mais duas perguntinhas, então. Qual que é a diferença entre inteligência fluida e inteligência cristalizada? Eu falei pra caramba disso, mas só uma descrição breve tá suficiente. E aí? Como é que vocês descreveriam mais ou menos a diferença fundamental entre fluida e cristalizada? E Vicente, você, como é que seria? Como é que você diria, de maneira resumida, qual a diferença entre elas duas? Se alguém souber aí, pode ser uma coisa bem simples, bem rápida. Eu me arrisco, então. Manda, manda. O Vicente já botou. Ó, a fluida é inata e a cristalizada é aprendida. Olha, eu acho que é uma definição boa, assim. A fluida, ela tem um fator genético de raciocínio puro, e a cristalizada é o seu conhecimento acumulado e tem influência do meio. Então, é isso. Acho que, super resumido, é boa definição. Agora, aproveitar que o Jorge vai se arriscar nessa que é a última pergunta, que tem a ver com esse tema também. Discorra sobre a flutuação dos níveis de inteligência fluida e cristalizada durante o processo de envelhecimento. Aí também, qual que é a mais afetada por danos cerebrais? Então, assim, a gente já sabe agora o que é fluida e o que é cristalizada. Como que é o crescimento e declínio de cada uma delas durante o desenvolvimento e o envelhecimento? Que bom que é muito fácil de falar, né? Bom, o que eu entendi, posso ter entendido errado também, né? Você me corrige, por favor. Manda. Que num processo natural, nós começamos tendo o desenvolvimento da inteligência fluida, Uhum. depois vai ter um crescente da inteligência cristalizada, né? Uhum. Depois um declínio maior da inteligência cristalizada do que a fluida. Pelo que eu entendi era isso. Tipo, a inteligência fluida, ela era usada mais de base quando você é criança, Uhum. e ela tende a cair menos do que a cristalizada. Não. Você colocou bem, mas é o contrário. Então, a inteligência fluida, ela chega no ápice antes, ela se mantém no ápice pouco tempo e ela cai. Porque ela está muito ligada à nossa condição biológica. Então, ela segue, de certa forma, o nosso ápice fisiológico. Então, ele cresce, no final da adolescência, chega no ápice e cai a partir dos 20 e poucos anos. A cristalizada, ela surge ali, obviamente ela vai surgir depois da fluida, mas ela vem junto ali no desenvolvimento, onde nos primeiros anos a fluida é mais responsável pelo seu aprendizado, e depois quando você começa a aprender coisas, a cristalizada está ali. Então, a cristalizada, ela mantém o crescimento, a fluida chega no ápice, a cristalizada ela continua subindo, e ela só vai chegar no ápice dela, vai ali para os 30 anos, ela se mantém no ápice bastante tempo e só depois ela decresce. Então a gente tem, de maneira resumida, a inteligência fluida ela tem um aumento e um decréscimo mais rápido, enquanto a cristalizada ela tem um aumento constante durante mais tempo e um declínio mais tardio. E a ideia é de que crianças menores no desenvolvimento, você vai ter uma aproximação grande entre inteligência fluida e cristalizada, e pessoas mais velhas, ali para o envelhecimento, elas vão ter uma diferença muito maior entre cristalizada e fluida, porque a cristalizada delas vai estar ainda preservada, mas a fluida delas já vai estar decrescendo ao tempo. Entendeu? Mas aí eu te pergunto, qual das duas é mais afetada por danos cerebrais? O que você acha, Jorge? Você acha que a inteligência fluida é mais afetada ou a cristalizada é mais afetada? Quando a gente perde um pedaço do encéfalo, por exemplo. Fluida, no sentido de ser mais É, ligada a essa base fisiológica. exato, é a fluida. A justificativa eu traria por aí, porque ela está muito ligada à questão fisiológica, biológica, e também porque ela
ela está muito ligada a uma área específica do cérebro, né? Ali, o córtex, então qualquer dano ali vai prejudicar. Então, e a cristalizada a gente armazena conhecimento não é numa parte do cérebro só, né? É nele todo. Fazer raciocínio puro é mais difícil, né? Então, não sei se você já tiver essa experiência, né? De ficar, sabe, se você está sobre o uso de entorpecente, sei lá, você bebeu muito. Aí te dão uma conta de matemática para fazer, você pode ter mais dificuldade, mas se você se pedirem para você lembrar de alguma coisa, contar uma história, alguma coisa que você já sabe, você consegue falar com mais facilidade. Então, quando você está sob efeito de entorpecentes, o seu raciocínio ali, ele é super comprometido, mas você ainda consegue, as suas lembranças estão ali, o seu conhecimento que você já, coisas que você já faz de maneira muito automática estão ali ainda, não sendo afetadas. Então, é um pouco isso. Bom, é isso, gente. Dúvidas, comentários? A gente pode encerrar nossa aula essa semana. Gabriel, você pode parar de gravar.